Muito bom dia, amigos, que nos acompanham através do canal TNT, Tratamentos Naturais Terra, tanto no YouTube como também no Facebook. Nossa saudação a todos. Estamos retornando com mais um vídeo, procurando trazer sempre uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé, de esperança, para todos aqueles que, porventura, fazem parte desse nosso grupo, desse nosso, eu posso dizer, trabalho, porque realmente é um trabalho no campo espiritual em que nós estamos desenvolvendo. Aos amigos também do Facebook, da nossa página TNT, Tratamentos Naturais Terra, vai o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo compartilhamento, também por você estar inscrito em nosso canal, repassando essas mensagens às demais pessoas, aos demais amigos, companheiros de caminhada. Eu costumo dizer irmãos de caminhada. E nós estamos hoje, após passado o dia comemorativo ao Dia dos Finados, é um dia em que faz com que nós venhamos a refletir sobre todas as coisas, mas antes eu gostaria de entrar no assunto, gostaria de pedir para você que passe adiante essa mensagem. Deixe o seu like, aquele dedinho ali, positivo, faça um comentário, nos ajude a levar adiante essa mensagem. O nosso anseio, o nosso interesse é única e exclusivamente estarmos tratando de assuntos que dizem respeito à nossa natureza espiritual, espírito que somos, e que no dia de ontem, então, foi muito lembrado a volta à pátria espiritual. Veja bem, eu costumo dizer que não é a morte, mas sim retorno à vida, a verdadeira vida, que é a nossa vida de caráter espiritual. Nós verificamos lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim, eu vou ler aqui: E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Veja bem, o pó, o corpo físico, que nós estamos momentaneamente mergulhados nesse corpo físico, volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12 e 7. Então, a partir deste princípio, desta premissa, é que nós estamos, então, nos fundamentando, para contextualizar aquilo que ontem foi comemorado como o Dia de Finados. O dia em que nós intitulamos essa nossa mensagem como Mensagem aos Vivos. Nós verificamos lá em Jó, capítulo 19, dos versículos 25 a 27, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E, por fim, o meu coração se consome dentro de mim. Como nós já vimos em vídeos anteriores, quando falamos em coração, quando nós falamos em conteúdo nesse coração, significa os sentimentos. Então o Jó, que passava por aquela situação tão difícil, aqueles momentos em que ele estava passando por uma provação permitida por Deus ao inimigo de nossas almas, ele disse: porque o meu coração se consome dentro de mim. Os seus sentimentos, a angústia, o sofrimento pelo qual ele estava passando, era exclamado, era declarado através dessa frase: o meu coração se consome diante de mim. Mas ele começa o 25 dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. E os meus olhos o verão. Então, muitas vezes, as pessoas, nesse dia de finados, relembram os seus com saudade, e é natural, é inerente à nossa atual condição humana, lembrarmos dos nossos familiares que já foram, que retornaram à pátria de origem, voltando a Deus que o deu aquele período de vida, em que apenas aquele período foi necessário para ele, enfim, labutar nessa terra, para ele conseguir, vamos dizer assim, terminar a sua etapa. Como disse o apóstolo Paulo, Timóteo 4 e 7. Segundo Timóteo 4 e 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então essa mensagem aos vivos, a nós que nós dizemos estarmos vivos, mas que estamos mortos na carne, porque ela muitas vezes influencia e faz parte do nosso contexto atual, e nós que estamos nessa situação, poderemos um dia dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Que bom combate seria esse? O combate pela luta pela paz, pelo bem,
pelo amai-vos. Acabei a carreira, ou seja, chegou no fim daquela jornada, assim como nós um dia haveremos de chegar, mas guardei a fé. A fé é essa mesma que o Jó professava ali então no 19, 25 a 27, dizendo que eu sei que o meu Redentor vive e que os meus olhos ainda o verão. Mas né, ele se encontrava num momento de angústia, de sofrimento, de dúvida, não para com a sua fé, mas para o momento que ele estava vivendo, o meu coração se consome dentro de mim. Muitas vezes, nesses dias de saudade, em que é comemorado, em que é lembrado o Dia dos Finados, essa data significativa para muitas pessoas, muitas vezes o coração, os sentimentos se consomem dentro daquelas pessoas. Mas elas devem entender que aquele que já foi, retornou apenas à pátria de origem, como nós vimos em Eclesiastes 13, dizendo que, 13 e 7, o Espírito volta a Deus que o deu. Então você é um ser espiritual que está mergulhado no corpo físico e que apenas você se desvencilhou desse corpo físico para voltar à pátria de origem. Por que eu estou frisando tanto isso? Esta mensagem aos vivos, exatamente para que você, através do cordão da saudade, não impeça, muitas vezes, esse retorno à pátria espiritual ou não o puxe de lá aqueles que já voltaram para, com certeza, como disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Estão habitando lá já e estão nos aguardando, porque o dia nós haveremos de nos reencontrar, como nós veremos na conclusão desta mensagem de hoje. Então é muito importante que nós observamos que não devemos também, pela saudade extremada, uma saudade de uma certa forma normal, vamos dizer assim, é natural. Agora, a saudade extremada pode muitas vezes impedir essa volta do nosso irmão à pátria espiritual e isso vai trazer transtornos para você também, nessa caminhada que está mergulhado no corpo físico. Muito bem, nós verificamos também que em João 11 e 25, Jesus estava dando uma lição a respeito de ressurreição, a respeito de retorno à vida, a verdadeira vida, sobre o Lázaro. E nós vimos que disse assim, Jesus dizendo então às irmãs do Lázaro, e aos demais que estavam presentes ali. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que palavra importante, ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe muitas vezes você está mortificado espiritualmente, você está se sentindo vivo enquanto está no corpo físico, mas está morto para as questões espirituais. Está como que amordaçado nas ciladas dessa vida, nos embaraços dessa vida, pela seta que voa de dia, como fala o salmista, e muitas vezes então isso te mortifica espiritualmente. Você não tem aquela plena comunhão com Deus. E nesse dia que passamos ontem, como o dia dos finados, é necessário que você lembre que não existe essa morte do ser espiritual. Você não morre espiritualmente falando, você é eterno. Porém, você deixa o corpo físico. Isso é apenas uma passagem, é apenas um retorno à pátria espiritual. Então não fique triste, não se desespere, não tenha uma saudade extremada, porque isso não vai ser salutar e não diz respeito à tua essência. Não diz respeito ao que realmente você deve sentir nesse dia denominado Dia dos Finados. Disse também Jesus, nas suas últimas instruções aos discípulos, em João 14, 1 ao 7. Ele dizia assim, eu sou, ou melhor, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então veja bem, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não se turbe o vosso coração, não se entristeça, principalmente nesse caso que ele estava retornando à pátria espiritual. Veja bem, se a gente sente tanto um ente querido, imagina aqueles discípulos que estavam num momento crucial de suas vidas, onde eles iniciaram as suas jornadas, né, para propagar o evangelho, para levar adiante a mensagem do mestre, e ele estava se despedindo deles, com consciência, de uma forma bastante real, né, naquele momento então que era útil e oportuno para que ele dissesse assim, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça, eu estou retornando à pátria do Deus, crede em Deus, crede em mim, ou seja, o fato de crer em Deus significa que o Espírito volta a Deus que o deu. Né? Ele estava dizendo exatamente, estou voltando para junto do Pai, para preparar, se necessário fosse, moradas para todos aqueles que um dia retornarão à pátria espiritual. Nós vemos também que existe um consolo e uma certeza que eu quero ler para ser fiel nas palavras que nos foi
deixadas, o Paulo dizendo aos Romanos 8, do 34 ao 39, que diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que mensagem importantíssima que nós verificamos aí, nesse caso o Paulo explicando. Nada nos separará do amor de Deus, Espírito que somos. Quando nós entendemos esta mensagem, quando nós percebemos que esta aqui é apenas uma passagem, que para uns é um planeta escola, para outros é um planeta para desenvolver uma missão, para outros é, inclusive, um planeta prisão, aonde ele precisa cumprir as penas daquilo que, porventura, ele deixou de fazer corretamente e está aproveitando ao máximo, não somente chorando pelos mortos, mas vivendo como um vivo, vivendo como aquele que tem ainda a oportunidade de fazer a sua parte. Eu tenho certeza que muitos, se pudessem, se levantariam dos túmulos e traziam esta mesma mensagem para nós. Cuide enquanto você está vivo no corpo físico, faça a sua parte, cumpra com os desígnios do Criador, porque assim, com certeza, quando você retornar à pátria espiritual, você voltará lá com galardão, com as mãos cheias de frutos e recebendo os louros da vitória, como disse o Paulo nos Timóteos 4 e 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em 1 Tessalonicenses 4, eu quero ler de 13 ao 18, uma passagem muito importante para como uma conclusão deste assunto. O tempo já está passando, mas eu gostaria de ler para vocês a este respeito. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para que todos nós venhamos a refletir e aproveitar ao máximo o tempo que estamos tendo, que ainda aqui estamos, para nos melhorarmos, para reformar o nosso íntimo, para colocar a nossa vida diante do altar de Deus, de uma forma com humildade, reconhecendo a sua soberania em nossas vidas, para que um dia, quando voltarmos a Ele, possamos ser recebidos com aquela palavra tão maravilhosa: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Meu muito obrigado a todos. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito no nosso canal. Deixe o seu like e nos ajude a levar adiante esta mensagem. É uma mensagem de esperança, de consolo, de conforto para as mentes e os corações de todos nós. Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.